Era. Agora eu perdi a introdução todinha lá, foi mal. Mas vamos lá. Então, as hidrelétricas, certo? Como o próprio nome diz, eu uso água. Porém, diferente da termoelétrica e da energia nuclear, eu uso a força da água. Esse desenho que está aí no livro de vocês, ele mostra uma hidrelétrica. Então, o que é que eu vou fazer? Como é a funcionalidade da coisa? Como é a física da coisa? Eu vou armazenar água, certo? Água de rios, certo? Eu vou construir uma barragem, barrar a água. Eu vou construir uma represa, de represar a água. Então, vai ser uma área enorme para o armazenamento dessa água que eu vou utilizar. Então, aí eu tenho água aqui em cima, armazenada nessa grande construção. Vocês conseguem ver um pouco aí nessa imagem. E aí eu tenho uma grande quantidade de tubulações, que essas tubulações possuem mecanismos que giram no momento em que a água começa a passar por eles, certo? Então, essa força, né, que vai fazer essas ferramentas, esses mecanismos girarem, é o que vai produzir eletricidade. Ou seja, esses mecanismos eles são ligados a um gerador. O que é um gerador? O próprio nome já diz, gerador é aquilo que gera, certo? Gerador é aquilo que gera. Mais embaixo aí, na página 758, ok? Vamos lá para 758. Vocês veem aí essa grande construção, por trás aí uma grande quantidade de água, e vocês estão vendo aí uma tubulação, os tubos aí, ó, né, em número de 6 nessa imagem. Esses tubos é justamente onde estão o que nós chamamos de turbinas, e essas turbinas é que vão fazer um gerador funcionar. Esse gerador simplesmente é uma máquina de produzir eletricidade, é uma máquina de gerar eletricidade. Então, a partir daí, é o que vai chegar essa que nós estamos utilizando agora, que é produzida, o Brasil tem mais de 80% de sua energia produzida dessa forma, certo? Eu costumo dizer aos alunos um exemplo que é bem fácil de entender como é que funciona uma hidrelétrica, que é o seguinte. Tá ligado aquelas descargas de cordinha que fica pendurada na parede, um pouco antigo, hoje é aquele negócio mais bonitinho ali em cima do vaso, mas é aquela que fica presa na parede que tem um cordãozinho para o cabo puxar. É mais ou menos daquela forma. Água armazenada em cima, uma tubulação, que é o cano, certo? Porém, nessa tubulação vão ter equipamentos que vão girar. Quando você libera a água, no caso da descarga, puxa lá a cordinha, a água desce em grande velocidade. Se fosse na hidrelétrica, fazia esse equipamento girar, esse equipamento faz o gerador funcionar, o gerador produz eletricidade. Certo? Então, é muito simples. O princípio físico da produção de eletricidade. Só fazendo aqui a propaganda, eu sou patrocinado pela Dori, ok? Dori Uva, sou garoto de propaganda. Certo? Então, a simplicidade é essa, ok? A simplicidade é essa da produção. Aí, a gente vai discutir agora o seguinte: quais as vantagens de uma hidrelétrica? Quais as desvantagens de uma hidrelétrica? É importante fazer o estudo desse ponto de vista. Nós vimos como é que funciona. Se eu vou para vantagem e desvantagem, eu já concluo essa fonte. Estou pronto para resolver as questões dessa fonte. Água, viu? Vamos lá. Primeira vantagem da hidrelétrica. Primeira vantagem, o preço. Certo? A hidrelétrica, ela possui um baixo custo de operação. Certo? Um baixo custo operacional. Certo? Por quê? Eu construo a hidrelétrica. Aí é um pouco caro. A construção, ok?
Depois que eu construo, não gasto com mais nada, porque eu estou usando água dos rios. Eu vou pagar para quem essa conta da água do rio? Certo? Só sou para Deus, né, velho? Tá entendendo? Não tem. Eu estou explorando uma coisa que diretamente está ali na natureza. Então, essa é uma vantagem, é um baixo custo de operação. Os custos de instalação, eles podem ser elevados, dependendo do tamanho da hidrelétrica, dependendo da quantidade de energia que se queira produzir, tá entendendo? E isso pode gastar muita grana. Depois disso eu não gasto mais nada. É só água do rio, velho. Certo? Então é muito barato comparada com outras fontes. É bom observar que sempre vamos comparar uma fonte com outra quando diz respeito à questão de preço. Então essa é a primeira vantagem. Ok? A segunda vantagem é o alto poder, a alta capacidade de produção de energia. Certo? Eu posso... Chegou o Zac. Chegou o Zac, meu amigo. E aí, Zac, beleza, meu irmão? Chegou aí, cara. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma alta capacidade produtiva, dependendo do equipamento que eu use. Hoje você tem equipamentos ultramodernos para a construção de hidrelétricas. Dependendo da quantidade de água que eu tenho, eu posso ter uma capacidade produtiva enorme. A exemplo disso é o Brasil, certo? Nós somos uma das maiores potências econômicas do mundo. Temos mais de 200 milhões de habitantes consumindo energia. Temos uma quantidade enorme de indústria. Nosso parque industrial é muito forte, né? Quando eu falei da economia, eu estava querendo me reportar principalmente essa questão industrial. E nós produzimos mais de 80% de toda essa energia usando hidrelétricas. Usando hidrelétricas, a nossa energia mesmo, essa que estamos usando nesse momento, vem das hidrelétricas que estão na bacia do Rio São Francisco. Então, gente, o que é que a gente vai ter de vantagem? Capacidade produtiva, certo? E o preço, certo? É muito barato. Do outro lado, eu tenho um rol muito grande de desvantagens. Algumas do ponto de vista estrutural e principalmente do ponto de vista ambiental. Vamos lá para falar desses pontos negativos. Primeiro ponto negativo: o alagamento dessa represa. A área que vai ser alagada. Isso é uma coisa de louco, certo? É muita... a área alagada é muito grande. Só para você ter ideia, o nosso município, Bananeiras, certo? Onde a escola está, tem gente aqui de outra cidade. Imagina aí a cidade toda mesmo, toda a área da cidade de Bananeiras. É pouco mais de 250 quilômetros quadrados. Pouco mais de 250 quilômetros quadrados. O Lago de Sobradinho, que é do Rio São Francisco, na barragem de Sobradinho, ele tem 4.214 quilômetros quadrados. Certo? 4.214. Ele dá 16 vezes o tamanho da cidade de Bananeiras. Certo? Tudo isso foi alagado. Mais de 16 cidades do tamanho da de Bananeiras, que eu coloquei, uma cidade que não é tão pequena, 250 quilômetros quadrados, para a construção de uma hidrelétrica para gerar energia. Presta bem atenção. Toda essa área alagada, no caso específico de Sobradinho, colocou 5 cidades debaixo d'água. 5 cidades debaixo d'água. Uma dessas cidades chamava Sobradinho, que dá nome a essa barragem, certo? Então, eu tenho aí um problema de ordem social enorme. A construção de hidrelétricas
ela provoca a migração forçada de pessoas. Só imaginando, isso é uma coisa que não vai acontecer, mas imagine aí, pegar as cidades aí da vizinhança, Bananeiras, Solânia, Serraria, certo? Cacimba de Dentro, lá onde Carol mora, certo? E Serraria, Borborema, todas as outras aí, certo? Belém, senão Isadora vai reclamar aí, né? Que a gente não falou de Belém. Mas, enfim, Com certeza, a Belém tem que ser privilegiada. imagine toda essa área, vocês serem obrigados a sair e morar em outro lugar porque vai se construir uma hidrelétrica. Você precisaria de uma área dessa aí para produção de energia. Hoje, áreas menores, certo? Hoje você consegue produzir energia com um lago bem menor, porque você tem equipamentos muito mais modernos para produção de energia, para geração de energia. Mas Sobradinho, Itaipu, certo? Três Marias, são hidrelétricas que foram construídas nos anos 70, tá entendendo? Nos anos 60. Então, isso faz com que, na época, você tinha necessidade de um armazenamento de água muito grande, que você não tinha a tecnologia produtiva de energia que vocês têm, que a gente tem hoje. Tá entendendo? Hoje você constrói lagos menores. Mas mesmo assim ainda existe aí alguns absurdos aí, como é o caso da usina de Três Gargantas lá na China. Seria uma boa leitura. A primeira leitura que eu quero que vocês façam isso hoje, depois da aula, é essa leitura, a usina de Três Gargantas na China, ok? Ô, Monga, isso Oi. realmente acontece? Tipo, se retire que a gente precisa construir uma hidrelétrica aqui? Claro, E aí, como é claro. que faz? Tipo, Não, não. Na verdade, quem vai construir é o Estado, né? O governo sim, aí ele tem que federal. abrigar essa galera. Não, ele vai chegar para você, vai ver quanto é que vale a sua propriedade, paga e você sai de lá. Se vire para arrumar outra casa em outro canto para comprar com dinheiro. Isso é uma confusão enorme, vai parar na justiça, é um moído danado. Algumas obras, às vezes, demoram iniciar quando ocorre essa questão da desapropriação, certo? Ocorre isso. E você tem que sair mesmo, não tem para onde correr, não. Tem um texto, certo? Aí o questionamento me fez lembrar desse texto, que é um texto, certo? Até o pessoal do ano passado trabalhou com ele. O nome do texto é Sobradinho, colocando aí no chat, façam isso aí. O nome do texto é Sobradinho, certo? E esse texto, ele é do Sá, o nome dos caras lá, Sá e Guarabira. São dois compositores. São dois compositores, muito bons compositores da música popular brasileira, o Sá e o Guarabira, algumas músicas que até deles vocês conhecem, até cantado por outras pessoas, certo? Rapaz, foi o meu celular, velho, foi o meu aí, bicho. Esqueci, galera, foi mal. Sai Guarabira. O nome do texto é Sobradinho, é uma música, Sobradinho, e os compositores, os autores é o Saio Guarabira. Eles falam justamente da construção da barragem de Sobradinho, certo? Faz as críticas necessárias do ponto de vista social, principalmente, que as cidades elas tiveram que ser inundadas. Então, esse ponto negativo a gente coloca como migração forçada. Se você é forçado a sair, tem até um trecho lá do texto, eu lembro bem, eu gosto de ouvir esses caras e eu tenho. O texto é uma parte que ele diz assim: vai ter barragem no Salto do Sobradinho e o homem vai-se embora com medo de se afogar. Então você tem que sair mesmo, velho. Se você for teimoso e ficar, você vai morrer afogado, certo? O exercício que a gente vai fazer, eu vou colocar o link de duas reportagens e vocês vão ver. Isso a gente vai fazer lá no grupo, claro, que aqui o tempo da gente é um pouco curto nessa transmissão. Lembrando que se qualquer um dos professores vê a necessidade de mais tempo, depois dessa aula que acaba por volta de 10h40, a gente dá uma pausa de 10, 15 minutos, como estamos dando, e voltamos com um quarto horário. Eu vou fazer isso, por exemplo, na próxima semana com a turma do terceiro ano. Possivelmente,
um ou outro professor, até eu mesmo, vai fazer com vocês também, ok? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, essa questão da migração. Só que nesse alagamento eu tenho uma área de rio. Vocês lembram que eu falei da questão do rio? Então eu tenho vegetação, eu tenho solo, certo? Eu tenho fauna, eu tenho animais, plantas que estão ali, vão ficar debaixo d'água, certo? Eles não vão tirar essas florestas, eles não vão tirar esses animais de lá, certo? Vai morrer mesmo, certo? Infelizmente, certo? Esse tipo de construção, esse tipo de técnica, de forma de produzir energia, ela é muito danosa ao meio ambiente do ponto de vista da área que é alagada, certo? A área do Sobradinho era uma área sertaneja, certo? É uma área de clima semiárido, onde o Rio São Francisco passa. Então você não tinha uma diversidade muito grande de fauna e de flora. Você tem uma diversidade mais pequena, aquela coisa específica de caatinga, que a gente até discutiu em uma das nossas videoaulas. Porém, eu tenho construção de hidrelétricas em áreas onde a densidade de fauna e flora é muito grande, como na região amazônica, por exemplo, uma grande quantidade de hidrelétricas que foram construídas, tá entendendo? E ainda podem ocorrer mais construções nessa região, certo? Então eu tenho, inclusive, o risco de extermínio, ou seja, de extinção de algumas espécies de plantas e de animais. A barragem de Belo Monte, feita no estado do Pará, na região amazônica, colocou em risco uma espécie de peixe, que é uma espécie endêmica que no planeta todo só existe lá. Lembrando o conceito de espécies endêmicas, são aquelas que estão em um determinado lugar, porque aquele determinado lugar, certo, possui características específicas, particularidades para aquela espécie, tá entendendo? E aí, o que os caras colocam é que o progresso, o uso da energia para produzir riqueza, para quem, é bom sempre pensar isso, quando se fala em produção de riqueza, precisa-se que ocorra esses pontos negativos, essas perdas aí. Então, a parada do alagamento é o grande problema, certo? Tanto ambiental quanto social. No caso de Belo Monte, comunidades indígenas tiveram que sair do local, certo? Vocês conseguem viver, nós, em qualquer outra cidade que a gente for, tendo a mesma estrutura de casa, de energia e tal, com o tempo se adapta. Agora, imaginei comunidades indígenas da região amazônica, que vivem há milênios naquela região, tiveram que sair para dar lugar às usinas hidrelétricas, parques arqueológicos de importância inestimável para a cultura, tanto da América do Sul, mas para todo um processo também de cultura internacional. Parques arqueológicos estudados por profissionais do mundo todo, de diferentes universidades, hoje estão debaixo d'água para a construção das usinas hidrelétricas, para levar progresso para a região, como eu comentei há pouco. Então, a gente tem essa questão aí. Depois a gente tem outro ponto negativo. Qual é o ponto negativo? O transporte dessa energia elétrica. Na verdade, isso não é nem um ponto negativo da hidrelétrica em si, é de qualquer forma de produzir eletricidade. Ou seja, é um problema da eletricidade. O transporte da eletricidade é muito caro. Alguém deve estar se perguntando aí, como é que ocorre esse transporte? Né? Que tipo de transporte é esse? É levar a energia de onde ela é produzida até onde ela é utilizada, no caso das nossas casas. Nós estamos consumindo a energia agora que é produzida lá no Rio São Francisco. Para essa energia vir de lá até aqui é muito caro. Linhas de transmissão, subestações, transformadores, até chegar à tomada da nossa casa para eu ligar o meu computador aqui. Tá entendendo? Vocês ligarem o de vocês, o celular, o que bexiga seja. Então, até essa energia chegar aí, o custo é muito alto.
O transporte de energia elétrica é caro. Ok? Seria uma próxima desvantagem. A outra desvantagem, preste bem atenção. Se eu estivesse lá no ano 2001, 2002, certo? 2000, quando eu comecei a dar aula, certo? Eu iria estar dando essa aula, certo? Dizendo a vocês que uma vantagem da usina hidrelétrica é que ela não emite gases poluentes. A gente colocava isso como uma grande vantagem, porque a questão do aquecimento global, dos gases, etc. Hoje não é mais. Hoje não é mais. A ciência, a pesquisa evoluiu e constatou que não, claro, não ocorre queima de combustível na usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, o combustível é a água do rio. Não ocorre a queima de um combustível. Você não queima petróleo, você não queima gás, você não queima carvão. Tá entendendo? Você não faz esse tipo de coisa. Porém, toda essa matéria orgânica, certas plantas, árvores, animais, certa matéria orgânica que está no solo, certos micro-organismos do solo, tudo isso fica debaixo d'água. Com o passar do tempo, de forma lenta, mas ocorre, essa matéria entra em decomposição mesmo debaixo d'água. E a decomposição dessa matéria orgânica libera gás metano, CH4, lá na química do Rogério e do Irlan. Libera metano, ou seja, as usinas hidrelétricas, esses grandes lagos artificiais criados pelo homem para gerar energia, liberam gás metano, que é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. O grande vilão do aquecimento global, vimos isso o ano passado, no primeiro ano, o pessoal que chegou esse ano, que está com a gente aqui, certo? Ainda bem que vem uns alunos bons de danados. Principalmente um amigo nosso, ele gostou muito assim desse povo que chegou depois, né? Não vamos citar nome não, né, para não constranger o meu amigo, né? Mas olha o que é que acontece. Essa matéria orgânica, nós vimos isso ano passado, que o grande vilão do aquecimento global é o CO2. Mas o metano ele tem uma capacidade enorme de aquecimento. Ele contribui para o aquecimento global. O metano contribui para o aquecimento global. E as hidrelétricas, juntamente com a criação bovina, é o grande responsável pela liberação de metano no planeta. Ou seja, as hidrelétricas já não são mais consideradas uma forma de energia limpa, emite metano. Vocês vão usar isso em alguma questão, pode ter certeza, ok? Rapaz, Carol, o cara não diz o nome, aí vocês vão e coloca o nome de Ilmar aí, é fogo, né, bicho? Como é que é guardar segredo, mas vamos lá. Fala, Lívia. Professor, Oi, filha. tem como tu repetir esse negócio que você falou que ia cair uma questão? Como é? Repetir? Sim, essa parte que o Sim, senhor sim. falou que Não, vai cair é o uma seguinte. questão. Há 20 anos, poderíamos dizer que a hidrelétrica era uma fonte limpa, ok? Que não emitia gases. Hoje não podemos mais dizer isso, porque a decomposição da matéria orgânica que está debaixo d'água libera gás metano, que é um gás poluente e contribui para o aquecimento global, ok? É essa relação que eu falei, que eu coloquei de uma forma mais ampla, mas em resumo, acaba sendo isso. E isso foi utilizado numa questão do Enem. Isso foi utilizado de uma questão do Enem. Certo? Ainda bem que a gente disse que era Ilmar, mas, certo, vamos manter em segredo aí que Larissa está na sala para a gente não falar o nome dela, né? Mas vamos lá. Então, nós temos essas desvantagens ambientais, sociais, certo? Principalmente. Aí tem outra desvantagem também, certo? Para concluir
as hidrelétricas hoje. Qual é a desvantagem que nós temos? Você é dependente de um fator natural. Isso é ruim para qualquer energia, para qualquer fonte de energia. Dependente de um fator natural. O que seria isso, Monga? Explica aí. É o seguinte, para produzir energia numa hidrelétrica, eu preciso de um rio que tem um volume de água considerável. Você pega alguns países europeus, os caras não conseguem produzir esse tipo de energia, não. Exemplo, a França. A França é totalmente dependente da energia nuclear, dependente de que outros países forneçam insumos nucleares para ela produzir energia. Uma das grandes economias da Europa e do mundo. Agora, países como Brasil, China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, são países que possuem uma natureza que propõe a produção de hidroeletricidade. Ok? Então, você é dependente de um fator natural. Por exemplo, no norte da Rússia, você não vai construir uma hidrelétrica nunca. Por quê? Porque você é tão frio que os rios ficam congelados. Como é que você vai produzir energia desse jeito? Então, você tem que ter mecanismos naturais para a produção, ok? Galerinha, 10h39, certo? Já interrompe aqui a nossa transmissão. Saudade de vocês, né? Turma massa, vocês sabem disso, certo? Gosto geral. Liberem os microfones e vamos zoar aí por 30 segundos. Ô, Monga, não vai embora Ai, não, gente, eu amo cara. você. Não vai embora A semana que vem a gente dobra. A semana que vem eu Eu dobro te com vocês. amo, Monga. Ah, Saudade. saudade, cara. Eu vou chorar. Aí Já pode começar a baladinha. Peraí. Pode. Gente. Ô, Muito comovida. Pablo, Também. eu lembrei de tu, Tá Pablo. Cagando, professor. Eu lembrei de tu, boy, um dia desse. Uma foto que Ralha botou na internet. Eu lembrei de tu na hora, velho. Ih, rapaz. Que foto. Tchau, galerinha. Tchau todo mundo. Tchau, princesa. Valeu. Tchau, Valeu, lindo. papo da Lagoa. Vou botar a atividade lá no grupo, ok? Bom Tchau. almoço. Felicidade. Tchau. Vá, Vai fazer o almoço, tchau. vá. Saudades. Eu aqui, Vamos pra morrer de fome, lá. Ajude sua mulher a arrumar os cabelos dela. rapaz, o meu moído da bexiga. Mano. Engraçado que esse quarto aqui Ô, Monga. é o quarto da